Bom, bem-vindo Las Vegas, não? E... Opa! O computador caiu, mas não sei. Bom, o avesso dessa obra seria Adeus Varadeiro. Varadeiro é a praia dele, não local. Bom, continuamos com essa obra de Marcos Suriname, Kelly Jungerman, Novares Protected. Ninguém está protegido, enfatizando a importância ou não de um discurso, como ironia a relação ouvinte-palestrante, que é um tema também político no contexto cubano, né? E também muito conhecido pelos irônicos, porque os discursos de Fidel são assim, conhecidos pela sua duração, né? Imensa. Aqui está o Adeus Varadeiro, que é o avesso da obra proposta por Raul Cordeiro. Bom, essa é uma vista externa de um outro complexo utilizado para a Bienal, que é o Complexo Cabana, que é um parte de um antigo forte da cidade, que é o forte utilizado para exercícios de formação militar, mas até hoje também, né? E também, bom, aqui nós temos mais uma vista desse espaço na data, no dia da inauguração, do evento inaugural da Bienal, né? Então, vários espaços, várias celas, que são usadas, cada uma praticamente para um artista ou dois artistas durante a Bienal. Esse é só um exemplo para que nós tenhamos uma ideia do espaço interno, nessa obra de José Antônio Cruz, de Porto Rico, uma instalação científica que propõe uma nova disposição e divisão do espaço. Essa imagem culinária para que tenhamos uma ideia da proporção do espaço interno, um dos espaços internos utilizados. Né? Aqui nós temos a participação do artista cubano, que tem escultura, que é um dos expoentes atualmente da arte contemporânea cubana. Né? Seus personagens são protagonistas de um discurso próprio, literalmente, não? E esse muitas vezes proibido, porém com caráter denunciatório contra as injustiças da realidade cubana. E o título dessa instalação é Do Silêncio para o Silêncio. Ou essa é uma outra parte da instalação dele, intitulada Espaço Ocupado por um Sonho. O Mistério Segura já tem uma projeção também internacional, e, por exemplo, na última versão da Feira de Arte de Madrid, este ano, ele era representado tanto por uma galeria cubana, como também por algumas galerias espanholas. Essa é uma outra obra do artista jamaicano, Albert Shaw, seria Evocação com Asas. Foi uma das sensações da parte da Bienal também, porque era uma instalação cinética, com figuras negras, cobertas de pena, com movimento também das asas, com uma alusão ao voo do Ícaro, da figura mitológica, e aqui representado por um negro. Esse é um detalhe de uma instalação do artista cubano Carlos Alberto Esteves, Garrafas ao Mar, como simbologia de mensagens que serem jogadas ao mar, são desenhos dele, supostamente ia colocar nessas garrafas e lançar, né? A obra também com um certo caráter crítico quanto ao isolamento da ilha e a falta de comunicação, a falta de liberdade, mas mesmo assim ela é uma obra oficial. Então ela sempre tem um caráter assim, duplo. Essa é do artista mexicano, Marcos Ramírez. Os olhos da liberdade vêm aqui dentro, né? Os olhos da liberdade se enxergam aqui dentro, que é uma instalação com placas de indicação, direção e distância, mas que perdem o seu valor ao serem instaladas em Cuba. Esse é um percurso externo, um espaço externo, foi utilizado para a instalação dos Los Carpinteiros, que também foi mencionado na palestra do Hugo, que é um grupo de artistas cubanos formado por Alexandre Arrequia, Marco Antônio Castillo e Dagoberto Rodrigues. Eles também possuem grande projeção internacional, são representados no Brasil pela Galeria Camargo Vilaça, virão provavelmente para a próxima representação da Bienal de São Paulo, né? E essa é uma obra, eles construíram aqui uma obra chamada Cidade Transportável. É uma instalação composta de barracas com o protótipo de prédio significativo de uma arquitetura urbana. É uma obra crítica também ao se pensar que essa arquitetura urbana proposta por eles, ela só pode ser transportada ou remetida
dentro do contexto artístico, em galerias ou museus, porque eles não teriam mobilidade para construir uma cidade, supostamente essa cidade, em qualquer outro lugar do mundo, a não ser apresentar essas obras de arte em espaços expositivos, espaços de arte. Paralelo à Bienal, alguns artistas, independentes da programação oficial, eles ocupam espaços expositivos também, como aqui o Cacho, que é um dos maiores expoentes protagonistas da arte contemporânea cubana, que já teve o seu auge, foi um dos primeiros a ter repercussão internacional. Ele já participou da Bienal de Veneza, inclusive, várias das outras mostras internacionais. Ele sempre fez uso também de uma apropriação de elementos do cotidiano, mas elementos que lembrassem a realidade restrita de Havana, essa não liberdade. Então, muitas das instalações dele são assim, como as garrafas lançadas ao mar, que nós vimos do outro artista cubano, que era uma linguagem mais direta, ou também se fez uso de embarcações, instalações com embarcações, como essa obra dele. Bom, a participação brasileira na Bienal de Havana é sempre muito grande, nós temos só dois momentos, um deles com a instalação do artista de São Paulo, Paulo Klimachalka, com a obra Marcos de Pose, de 99, que são pedras, que possuem torneiras, né? Quer dizer, é uma transposição de uma realidade utópica, como retirar águas de pedra. Né? Então, essa foi a participação dele com várias dessas peças. Bom, eu acredito que com esses três momentos de bienais internacionais, nós já temos uma boa visão do contexto em que elas surgem, dos motivos e das realidades vivenciadas por cada uma delas, e que, na verdade, em termos de um contexto local, é fundamental para vários dos países que eles tenham esses eventos como um propulsor da repercussão da obra também local internacionalmente, assim como trazer uma visão da produção internacional para a produção local, para que essa tenha novos parâmetros e não fique nivelada somente na produção que é vista por eles, para que realmente se abra os horizontes e que tenha um diálogo internacional. Não? E, na verdade, é impossível percorrer as bienais todas que existem, essas novas tendências. Claro que é muito perigoso que surjam várias novas mostras que realmente carregam esse rótulo bienal como uma estratégia de marketing, sem ter uma estrutura realmente para dar continuidade ao processo, porque uma bienal, ao acontecer a cada 2 anos, tem uma responsabilidade muito forte com relação à comunidade local, não? Mas está sendo utilizada realmente de uma forma muito desigual. Eu só vou mencionar rapidamente. Por exemplo, no ano que nós estamos em 2000, quais foram as bienais que existiram? Por exemplo, tivemos a Bienal do Cairo, de 15 de março a 15 de maio, a Bienal dos Países do Emirado Árabe, de 17 a 24 de abril, a segunda Bienal Berlim, de 20 de abril a 20 de junho, a 49ª Bienal de Veneza, de 10 de junho a 4 de novembro, a Bienal de Valência, que abriu na sequência também em junho, a 24ª Bienal Internacional de Gravura de Ljubljana, de 10 de junho a 16 de setembro, a Bienal de Caracas, que foi aberta em 17 de junho, a 6ª Bienal de Lyon, de 26 de junho a 23 de setembro, a 7ª Bienal de Istambul, de 22 de setembro a 17 de novembro, a 3ª Bienal do Mercosul, a partir de 12 de outubro, e a 7ª Bienal Internacional de Pintura de Cuenca, de novembro a janeiro. Isso pensando que as bienais são eventos que se intercalam, então esse é o percurso deste ano. Agora, iniciando 2002, nós teríamos a 25ª Bienal Internacional de São Paulo, de 23 de março a 2 de junho, a 4ª Bienal de Gwangju, na Coreia, de 29 de março a 29 de junho, a Bienal de Sydney, de 14 de maio a 15 de julho, a 11ª Documento de Castro, de 8 de junho a 15 de setembro, Bienal de Busan, de 15 de setembro a 17 de novembro, e a Bienal de Havana a partir de novembro de 2002. É praticamente impossível acompanhar, claro que o público internacional ligado aos mecanismos de bienal faz uma seleção de quais eventos seriam prioritários. Não? E isso acaba causando, claro, uma grande movimentação internacional, grande polêmica, e realmente teremos que aguardar alguns bons anos para sentir realmente quais os bienais que vão ficar presentes. E claro que existem várias
uma quantidade imensa de mal informação. No momento que a segunda Bienal de Berlim acontecia, eles enquadraram a Bienal de São Paulo junto com as jovens bienais, com a Bienal de Istambul e de Havana, sem saber que a Bienal de São Paulo, por exemplo, está comemorando seus 50 anos. Né? Então, voltamos agora ao início da palestra da necessidade dos organizadores de Bienal a se organizar e assumirem um pool, um grêmio de bienais, realmente para controlar esse mecanismo todo. Né? Eu acho que se alguém agora tiver alguma pergunta, nós podemos responder. Por favor, desligue o celular. Para começar, eu estou chegando no Bonito, Festival do Bonito. Eu tenho a impressão que em todo lugar que a gente vai, a gente quer copiar um do outro. No fundo, em Bonito, falar sobre ecoturismo, não encontrei nada que podia ver alguma coisa sem pagar. Tudo artificial, montando para mostrar as pessoas que vivem na vida urbana cada vez mais fechadas e cada vez mais com dificuldade de viver, mostrar artificialmente a natureza que foi bonita. E a palavra bonito não quer dizer nada, se ela não existe naturalmente. Eu participo de já quarta vez aqui nesse festival, 2 vezes Ouro Preto e a segunda vez aqui. O que mais a gente observa que está acontecendo, por exemplo, aqui em Minas, nos festivais, a gente sempre se pergunta como sair desse academismo e como a gente pode ficar sem não ficar revoltado que a gente vê de perto o que está acontecendo. Me pergunto também como é possível que não tem planejamento, não tem sensibilidade de ver que estão destruindo, por exemplo, aqui em Minas Gerais. Uma vez eu declarei que mineiro não gosta de Minas Gerais. Quando a gente sai de Belo Horizonte até Ouro Preto, a gente vê sofrimento. E cada vez mais. Parece que quando a gente fala explorar a riqueza, a gente está contra essa exploração. Não é isso. Eu acho que a gente, antes de começar a fazer feridas, precisamos estudar, ver, planejar e ver se tem riqueza para explorar. Aqui nessas montanhas, indo para Ouro Preto, se destrói a montanha sem encontrar nada quase. Então deveria ter leis mesmo, obrigado a fechar essas buracos, essas feridas que estão fazendo. Não, continua. Eu fiquei impressionado. Num ano que eu cheguei de Bonito, foi para Pico de Itaberito outra vez. É lá que começou as minhas culturas. Que antigamente fazia pintura e foi intoxicado logo de quarta Bienal São Paulo, quando eu ganhei esse prêmio. Não vejo razão de ver quando eu vi tanta beleza, comecei a fazer com os pigmentos naturais, nem pigmentos tem mais. Num ano, está tudo fechado,
não se pode ir, não deixam ir, está tudo arrebentado, fazendo uma paisagem que a gente nem espera, nem deseja esperar. Isso não são Minas, mas o Brasil inteiro, e o mundo inteiro. Agora tem mais controle, mais consciência no mundo que precisamos preservar a vida. Porque nós pensamos que a vida somos só nós. Nós esquecemos que somos a natureza. E a gente sabe só que somos a natureza quando tem desastre. Senão a gente esquece que a nossa casa, a nossa moradia é aqui nessa planeta. E precisamos preservar ela, senão a gente não vai poder sobreviver nesta planeta. A primeira grande reunião mundial, em 91, foi em Moscou. E lá encontramos todas as nacionalidades, todas as religiões do mundo e todos os representantes do mundo para poder discutir e ver a vida nesta planeta e ver a realidade. E cada vez que a gente está ouvindo os cientistas falar sobre a situação atual, é assustador. Nós criamos 92 no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi um pequeno carnaval. Fizeram leis que nem se fala mais. E todos os representantes do mundo estavam lá, presentes, assinaram as leis. Como está acontecendo agora, as leis que fizemos sobre a poluição lá no Japão. E hoje em dia a gente vê que estamos recebendo lições do governo americano que eles podem poluir, mas nós não temos direito de poluir. Está ficando cada vez mais ridículo aprender e sabendo o que está acontecendo. Parece que nós perdemos nossa liberdade cada vez mais, dependendo sempre do outro. E nosso século que entramos agora, sem dúvida, vai ser um século urbano. E isso discutimos muito. Se a gente não pega consciência sobre essa evolução e a população, nós vamos ter problemas muito, muito sérios. Isso é previsto com a estatística da ONU. Aliás, a estatística da ONU a senhora Nafis Sabi, especialista de problemas planetários, representante da ONU, que relatou que em 30 anos a população cresceu 60%. Em 30 anos no mundo. E o crescimento aumenta cada ano 2%. O número de homens sofrendo de fome cresceu mais que 1 bilhão de pessoas. E o número de analfabetos cresceu a 900 milhões de habitantes. No momento, chegamos a 6 bilhões de habitantes no mundo.
E a senhora sabe, está prevendo que no final do nosso século nós vamos chegar a 14 bilhões de habitantes. O crescimento da agricultura de 1980 cresceu muito, mas não acompanhou o crescimento de habitantes deste planeta. E essa preocupação é enorme. A ONU, a Unesco, todos os organismos. E nós criamos em 91 a Cruz Verde, cuja representante é Gorbachev, o vice-presidente é o vice-presidente dos Estados Unidos. Eu fiquei meio impressionado com o vice-presidente e foi eleito como ecologista dos Estados Unidos. Ele lutou pela ecologia e quando entrou como no governo, ele mudou completamente. Não participou. Aliás, em 92 ele também fez um discurso favorável para a gente apoiar, não poluir a atmosfera política. Depois, até hoje, Estados Unidos acha que eles podem poluir porque a economia deles pode prejudicar. E nossa vida. Se a gente não vai poder sobreviver neste planeta, não vai ter indústria, não vai ter nada. Podia salvar a gente. E a preocupação da gravidade, de maneira geral, a produção de alimentos não chegou a crescer e acompanhar o crescimento demográfico. Ao mesmo tempo, o mundo está cada vez mais grave com a poluição do ar, da água e a terra cansada. E se fizermos somente uma pergunta, como a gente vai dar comida para o mundo inteiro, a população que está crescendo? Que a exploração é lamentável que está acontecendo nesse planeta. A África vai nos dar maior dor de cabeça, está dando. Já estamos ajudando a África a sair da miséria, dos gritos da miséria que está acontecendo. E a preocupação alarmante. Não tem terra para sustentar a população crescer na África como ela está crescendo. Não tem terra para isso. Então vai precisar de imigração. A China chegou a 1,5 bilhão de habitantes. A Índia está chegando para 1 bilhão de habitantes. Mesmo aqui no Brasil, nós vemos que o crescimento nos últimos anos foi enorme. E a imigração está tudo hoje em dia na direção da Amazônia. E cada vez nós assustamos que estão querendo pegar nossa Amazônia com a desculpa para poder destruir o mais rápido possível. E a destruição vai muito rápido. Eu me lembro, eu estou no sul da Bahia. Sul da Bahia, Espírito Santo, faz 50 anos foi a floresta mais rica do planeta e mais linda do planeta. Foi destruída em 50 anos. Completamente destruída. E eu me pergunto, por que precisamos fazer a imigração na Amazônia quando tem milhares de hectares de terra abandonada? E dói. Qualquer homem que tem um pouquinho de sensibilidade, quando a gente viaja da Bahia, Espírito Santo,
a gente vê que o pobre que não tem terra, planta da cerca até escada. E do outro lado, a gente vê milhares de hectares de terra abandonada. Às vezes passa uma vaquinha para confirmar que tem uma fazenda. E isso no bonito, no Mato Grosso do Sul, aliás, vão precisar mudar o nome do Mato Grosso, porque nem Mato Fino existe mais. Essa destruição que foi nessa região foi tão rápido. Eu acompanhei, como acompanhei todos os fogos, toda essa destruição nesta planeta. E a primeira vez que eu vi esse fogo foi em Paraná, anos 50. Depois da guerra, eu fugia do homem. Não suportava mais viver fora. Porque a gente vê tanto horrores perto de si, a gente passa vendo que esse animal homem não sabia como segurar essa onda. E tanta violência. Aliás, o século XXI foi muito violento demais. O homem mostrou que é um animal muito perigoso e muito violento. Aliás, até hoje continua essa violência. Homem contra homem e homem contra a natureza. Encontrei outra vez o homem destruidor. E tudo cresce sem cabeça. Se destruir matas para plantar café. E sem pensar que não dá certo. E não deu certo. Porque dá doença e foi destruído todas as plantações de café. No sul da Bahia, a mesma coisa. Minas Gerais, a gente vê, não tem mais floresta. Eu me pergunto, não tem meio de achar outro meio que carvão para destruir? Hoje em dia está certo, não tem mais floresta. Se planta eucalipto. O sul da Bahia, lá onde mora, Nova Viçosa, virou um paraíso de eucalipto. Todo mundo sabe, eucalipto destrói a terra. A Europa é proibido plantar eucalipto. Muitos países é proibido plantar. Tem uma pequena plantação na Espanha. Sul da Bahia, se destruir as florestas naturais para plantar eucalipto. Hoje é um paraíso de eucalipto. Eu me pergunto, 4, 5, 6 anos, que vai ser essa terra que plantaram essa terra? Depois de 3 cortados de eucalipto, depois vai ser difícil, sem veneno, crescer ainda eucalipto. E nós vamos beber essa água envenenada. Nós vamos ver, até hoje, já não se vê pequeno agricultor. Tomate que eu como lá em Nova Viçosa, vem de São Paulo. De outras regiões muito longe, não existe mais o pequeno agricultor. E temos uma lei, lá na Bahia, onde dá feijão arroz é proibido plantar eucalipto. E o eucalipto se planta onde dá feijão arroz porque ela cresce mais rápido. Esses problemas são em todo lugar do Brasil. Todas as viagens que eu fiz nesse país é igual. A gente sobe as cercas e algumas vaquinhas. Eu me lembro a primeira vez que eu viajei na Amazônia,
Foi anos 60, no final dos anos 60. Eu vi uma vaca a helicóptero transportar uma vaca. Eu disse, puxa, nunca vi uma coisa. Por que transporta a vaca para o outro lado do rio? Aí passei numa fazenda, me contou. Me interessei muito sobre esse assunto. O que está acontecendo de invasão da Amazônia? As terras não são compradas. Se destruir as florestas para queimar. Depois de queimadas, se cerca. A INCRA não entrega os papéis se não for destruído 3/4 do terreno. Depois que a INCRA entrega os papéis, o Banco do Brasil entrega ajuda porque ele está criando uma fazenda. Ele colocou meia dúzia de vacas, ou 100 vacas, e a mesma vaca, depois, é transportada em outro lugar que está acontecendo a mesma coisa. E assim vai. A mesma pessoa que destruiu todas as florestas do sul da Bahia está agora na Amazônia. As serrarias que estavam no sul da Bahia estão todas na Amazônia. E a destruição vai muito rápido. Eu me lembro que foi essa grande conferência do Banco Mundial em Berlim. Eu participei para protestar sobre ajuda para destruir o meio ambiente. E eles prometeram que nunca mais vão ajudar com dinheiro para destruir essa natureza. Hoje em dia você vê, outra vez estão dando dinheiro. E agora mesmo, no Canadá, eles prometeram que nunca mais vão entregar dinheiro para ajudar a destruir. E falando sobre o dinheiro do Banco Mundial, a gente tem a Transamazônica, que a gente paga até hoje as dívidas que foi construída essa estrada. Essa estrada não existe mais. É justo fazer isso, pegar dinheiro e jogar fora, no lugar de ajudar a construir para essa gente que quer as terras, ajudar em tudo para construir esse país, depois toda a riqueza que nós temos está sendo destruída sem esse Brasil aproveitar dessas riquezas. Temos muito e muito assunto sobre falar sobre assuntos que estão acontecendo. No Acre, eu chorei como uma criança ver a matança que estão fazendo, a destruição que estão fazendo, e cada vez maior. Eu me pergunto, e eu jurei que nunca mais vou voltar nesse lugar. Como é possível que ninguém pode ver? E culpado de tudo isso, não são esses governantes que governam, nós somos culpados. Nós todos somos culpados nisso. Nós temos direito de ver a natureza que nós gostaríamos de ver. Por que a gente não tem essa liberdade? Por que alguém pode fazer para milhões viver na vida urbana sem perguntar, sem dar a possibilidade de eu viver, gostaria de viver a minha vida? Nós nascemos neste planeta livre, querendo viver com todo mundo e ver essa natureza viva de uma maneira que a gente gostaria. A gente tem direito ou não?
Hoje a gente espera que um deputado fala sobre o Brasil que nem conhece a região dele. E fazendo leis para ajudar ele. E tirar nossa liberdade. A gente vê agora sobre a luz elétrica, as usinas. Agora é São Pedro que é culpado. Como é possível que a gente não vê que o crescimento da população cresceu? Que centenas de novas cidades cresceram, aliás, novas cidades aqui que se construem, não tem alma. Quando a gente vê cidade pequena aqui, que beleza, que harmonia de vida que tinha, que cores que tinha, hoje em dia não existe nada. A gente vê a nova cidade crescendo, não tem vida, não tem alma, não tem, nem pensam sobre dar um pouquinho de cultura nessa cidade. Isso acontece no Brasil inteiro. E isso é revoltante de ver subindo aqui. No meio dessa beleza, construir um hotel de Niemeyer, que não tem sentido nenhum, e essas casernas que a gente sobe aqui, no meio de tanta beleza. Não tem outro espaço para construir. Por que destruir a memória, a cidade que foi construída? Não é possível que não tem gente para poder falar e pedir para não fazer isso. Não destruir o que a gente precisa, dia e dia. Sempre me pergunto e continuo perguntando por quê. Eu repito, nós somos culpados todos que está acontecendo perto da gente. Sobre a água aqui, que ultimamente estão discutindo muito, é mundialmente uma lago, cada vez maior. Eu me lembro que estava em Itabirito, mesmo aqui que aconteceu, que sobe como em Itabirito, a água vem de montanha, onde tem mineração. Para lavar essa mineração o mais rápido possível, usam soda cáustica. E soda cáustica não tem muro que ela não passa. E essa água vai para a cidade embaixo. A população começa a beber essa água. E assim continua. Precisava eu passar lá e falar com o prefeito lá. Alago, na montanha, especialista de água, e agora tem consciência. Não deixar mais lavar minério com soda cáustica. E assim continua problemas da água enorme. Nós vemos, isso tudo são da ONU oficializado tudo isso. Veremos que já que a água e se continuar assim, nós vamos ter, e tem já informações que estamos com problema de água potável. E a água potável está diminuindo cada vez mais, não só no Brasil. E a Amazônia, a água doce tem uma importância enorme. E estamos poluindo cada vez. Na Amazônia, cada vez que a gente se aproxima perto do que está acontecendo, e com uma pessoa que é um pouco sensível, não dá para aguentar sem não ser muito revoltado. Eu sou muito revoltado. E faço tudo para gritar cada vez mais. Mas gritar, se eu vou gritar na rua, me boto no hospital de doido.
Então, o único meio grito é com o meu trabalho. E cada vez gostaria de mostrar mais e mais essa destruição e a minha revolta. Isso faço dia e dia. Participo, quero participar. Muitas vezes sou meio assim cansado para continuar lutando, falando e mostrando. Eu trago um pedaço de carvão e digo, veja, ontem foi a vida, uma árvore linda que ficou um pedaço de carvão. Mas pedaço de carvão não é só com árvore. Século XXI, o nazismo construiu fornos para queimar a população inocente. Isso acontece e está acontecendo ainda essa violência de outra maneira. Hoje em dia modernizaram essa violência, mas continua cada vez mais. Sobre a fome, não é fácil de ser respondido como nós vamos dar comida para a população. Durante séculos, se acreditava-se que os oceanos, por serem tão vastos, poderiam acolher todo o nosso lixo, sem prejuízo algum. E hoje sabemos que se continuarmos, provocaremos uma catástrofe geral. A flora microscópica dos oceanos produz em torno de 90% de todo o oxigênio presente na natureza. E o clima do planeta também depende das águas do mar e a quantidade de água potável disponível. O consumo está diminuindo e a qualidade deteriorando. A terra é aquecida pelo sol de dia e à noite perde-se o calor. Armazenado, tendo por consequência uma redução de temperatura. Entretanto, uma camada de poluentes presentes retém o calor, provocando o aumento da temperatura média na Terra. E se nada for feito para modificar esse quadro, na metade do século XXI, a temperatura média poderá ter um crescimento de ordem de uns 5 a 5 graus centígrados, significando uma temperatura média mais elevada que durante os últimos 100 mil anos. O efeito estufa é um fenômeno apropriado à sobrevivência das atuais formas da vida. Se continuarmos a poluir a faixa de radiação solar, vai nos obrigar a viver embaixo de pedra ou no fundo do mar. E no momento, a camada de ozônio vem sendo bastante afetada por substâncias químicas
perturbando o frágil equilíbrio da sua composição. O modelo colocado pela natureza vem sendo adulterado pela espécie humana, talvez por necessidade a mostrar sua superioridade, esquecendo-se que faz parte dessa natureza e dela depende. Qual é a função da arte? Os artistas do século passado influenciaram uma espécie de reação de amizade com a natureza. Esse atingiu o clima durante o momento de romantismo, quando a pintura paisagista foi internacionalmente uma força dominante na arte, expressando ideias sobre a cultura no século XIX. Religião e ciência, no passado, considerava seus artistas como possuidores de uma grande sensibilidade e consciência sobre a vida. E hoje, um artista pode ser o ponto mais iluminado do problema. Nós vivemos agora uma crise enorme, um movimento artístico. Acompanhando essa crise, só vendo o que está acontecendo nos grandes centros culturais como Paris, New York, Roma e outras cidades do mundo, mesmo aqui no Brasil. Porque não há, como eu discuti um pouco ontem, não há arte brasileira. Nunca existiu. A arte feita no Brasil. Os talentos aqui são iguais como no mundo inteiro. Iguais. Temos talentos aqui que podiam ser internacionalmente conhecidos. Um valor autêntico. Mas que nós não temos aqui é estímulo de trabalho, estímulo. A gente vive, do ponto de vista artístico, um gueto. São Paulo, Rio. Às vezes Rio passa São Paulo, às vezes São Paulo passa Rio. E só entre nós que nós conhecemos o movimento artístico e os nomes do país que se faz a arte. Eu, por exemplo, não sei um artista de Belém, ou de Ceará, ou de São Luís. Não se sabe, e nem interessa. A primeira Bienal foi bastante autêntico, mesmo a segunda. Porque Titino Matarazzo, que construiu e fez esse Bienal, ele colocou ônibus para trazer gente para ver a Bienal. Porque hoje em dia a Bienal é muito paulista. Parece que é um salão paulista. Apesar que ela traz muita obra que não podia, nem devia trazer, de país, de arte. Nós temos muito mais riqueza, muito mais talento que muitos outros países. Mas a gente não tem ajuda moral aqui para poder continuar trabalhando e lutar. O mundo que está passando agora, a gente deve reconhecer que nós entramos no século XXI. Temos mudanças radicais.
quando o século XX começou, o movimento artístico, o movimento a acompanhar essa evolução da segunda revolução industrial, da mudança radical que houve, a arte acompanhou. E acompanhou muito. Primeiro foi a ruptura entre academismo e impressionismo. Segundo, chegou vários movimentos e até chegar ao Bauhaus. E o Bauhaus foi uma ruptura grande. Se a gente acompanha Mondrian. Mondrian começou a pintar a árvore e cada vez mais abstrato, até chegar à forma pura. Mas ele tirou da árvore só um detalhe da árvore. Por isso, podemos, hoje em dia, afastar esse quadrado e se aproximar mais dessa árvore. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar mais movimento, outras formas de expressão e acompanhar hoje em dia. Hoje em dia, com a terceira revolução industrial, se chama informática. Nós vivemos no absoluto vazio político hoje no mundo. E nós temos uma preocupação enorme planetária. A arte sempre acompanha. Quando a gente fala do expressionismo alemão, na época do expressionismo alemão, depois que do cubismo, taxismo, tudo isso foi muito rápido. Mas o principal, a evolução, acompanhar a evolução da humanidade como a arte sempre acompanhou, porque senão, para que arte? Mas quem muito prejudicou foi o mercado. Eu acho que o mercado foi além que ela devia ir. Ela colocou, às vezes, fenômenos que não deviam existir. Por exemplo, nos Estados Unidos, não se pergunta que arte você faz, quanto vale. E tinha um momento, faz 15 anos atrás, que um quadro de Rauschenberg estava igual como Rembrandt. Foi subindo o mercado, uma em cima da outra, que parecia que isso um fenômeno da arte americana, é a escola americana que nunca existiu. Porque mesmo a École de Paris tem muita história sobre esse movimento da École de Paris. Como a palavra École de Paris, como surgiu essa École de Paris? Foi na época que houve grandes emigrações de artistas da Polônia, da Rússia, da Romênia, para fugir do pogrom, do antissemitismo, do racismo, e fugiram para Paris, como Chagall, como Soutine, como outros grandes, mesmo na época do impressionismo. Nessa época, Paris fez uma grande exposição, arte francesa. Recusou, não convidou um artista que vem de fora. Aí a Bienal de Veneza convidou todos eles que não participaram nessa exposição e chamou École de Paris, Escola de Paris. E fizeram um grande sucesso, que tinha Chagall, Soutine e outros artistas que hoje em dia têm um valor enorme. E hoje em dia são artistas franceses. Aí a França reconsiderou e a palavra École de Paris ficou.
mas durou bastante. E o mesmo da América Latina, no École de Paris, tinha uma participação muito importante. Um grande movimento que vem da Argentina, do Brasil, Bandeira, Pisa, Flávio Chiro e outros artistas que participaram em Paris. Tinha do Chile, Mata, e tinha de Cuba. Foi um grande, até hoje, os artistas são mundialmente reconhecidos. Isso tudo está uma mudança hoje em dia em nós. Muitos artistas são como... Mesmo aqui no Brasil, Bandeira, às vezes se fala de Bandeira, e tem uma importância enorme do movimento taxista. É o único artista brasileiro que é do movimento taxista. Não consideram mais o nível do mercado, baixou completamente. Não se fala mais dessa artista, como não se fala de muitos artistas. O que está acontecendo é isso, é isso. Nós precisamos, arte é para participar e acompanhar a evolução da obra. Senão, para mercado, qualquer objeto vale. E cada vez mercado exagerou demais. Começou a botar artistas com grandes influências que eles tinham, botar artistas que não tinham valor nenhum, porque disse acompanhar a evolução. E esse vazio que temos hoje é isso, esperando que vai acontecer. E vai acontecer, sem dúvida. O que vai acontecer, ninguém pode prever. Por isso, tem muitos artistas aqui nesse país que têm talento, mas meio perdido, porque não tem apoio moral para poder contribuir. Espero que vocês queiram saber mais. Obrigado. A todos vocês pela presença e também agradecer ao Fabrício, que é uma pessoa maravilhosa. A gente tem trabalhado uns 3 ou 4 anos juntos e agradecer também à Universidade Federal de Belo Horizonte por me acolher esses anos todos. Bom, o que eu vou apresentar hoje para vocês é, na verdade, um pouquinho do que eu venho fazendo nos últimos 25 anos. Então, assim, eu tentei dar uma visão mais eclética, assim, do meu trabalho, para vocês verem que, na verdade, como acontece o meu pensamento, porque, como é esse meu caminhar nas artes plásticas, né? Então, eu acho que é fundamental a gente mostrar as experiências, os exercícios, porque, na verdade, isso tudo é um ciclo. Você vai e volta, você está sempre bebendo na mesma fonte. O meu trabalho é um trabalho autobiográfico. Ele é todo baseado na minha memória de infância. Então, praticamente, o que eu faço hoje, o que eu fiz, é o que eu fiz na minha infância. Só que de uma outra maneira. Obviamente, quando você é criança, você não sabe se está fazendo arte, deixando fotográfica, o que é arte, porque a arte não é separada da sua vida, né? É claro que você vai ver os conceitos hoje na arte, como os artistas conceituais, eles baseiam
nisso, né? Nessa teoria. Porque, de fato, a arte não é separada da vida. Ela é conjunto. Tudo que você faz tem uma referência com a sua experiência, com a sua vivência, com o seu momento. Não adianta dizer que não, né? Hoje, estou dizendo isso hoje, estou dizendo que sempre foi assim. Acredito até que sempre tenha sido para o artista, mas não para a arte estabelecida nos tempos, né? Bom, então, eu trouxe alguns slides assim, do tempo de quando eu era estudante na Escola de Belas Artes aqui em Belo Horizonte, até os períodos todos, os países onde eu já morei, enfim. E acho que tem muita coisa que eu nunca mostrei para ninguém. Então, dessas experiências que eu fiz durante esses anos. Então, eu queria dizer isso porque, para mim, estar dividindo com vocês é muito especial, dividir isso com vocês hoje. Esse background, assim, esse lado mais dos bastidores, né? Porque nem sempre o que você vê é o que é o produto final dessa experiência vivida, né? Que claro que quando você faz um projeto, com o passar dos anos, você vai ganhando experiências e fica mais fácil. Mas no começo é muito difícil você ter uma linearidade no seu trabalho, você ter consciência daquilo que você está fazendo, você não tem, né? E acho que é importante até não ter mesmo, para você ficar experimentando até encontrar um caminho, se encontrar, né? Se não encontrar também tudo bem. Mas o fazer leva a esse encontro, né? Você fazendo e pensando no fazer, eu acredito que chega a algum lugar. Você acaba encontrando esse caminho. Eu vou começar a passar os slides. Jeito de fotografar. Algumas instalações que eu fiz, que são trabalhos que eu vou mostrar só o projeto para vocês terem uma ideia, depois no final, do que eu fiz, mas na verdade não tem como documentar esses trabalhos, não tem imagens deles. Vocês já conhecem o meu trabalho, mas em 1975 eu entrei na Escola de Belas Artes em Belo Horizonte, do interior, né, de Minas Gerais, e tendo experiência assim, da minha vida nas fazendas em Goiás. E quando eu cheguei na Escola de Belas Artes, a gente tinha que copiar, né? Como todo mundo tem, as escolas, você tem que fazer cópia do natural. E isso foi um pouco frustrante para mim, porque eu achava que uma escola de arte era só criar, né? E o que vinha na cabeça, enfim, e que não tinha esse procedimento mais sistemático do aprendizado, do desenho, das técnicas, né? Mas, então, quando eu cheguei na Escola de Belas Artes, era completamente diferente daquilo que eu tinha imaginado. Mas, no começo eu tive um pouco de resistência, depois eu fui cedendo e vi que muita coisa que eu aprendi na Escola de Belas Artes, que era mais técnica, não era muito conceito, mas era muito técnica, e que foram importantes para a minha vida posteriormente, porque me possibilitou
ter uma certa facilidade de transitar entre materiais, entre meios, enfim. Principalmente que nós éramos incentivados na época, a fazer um pouco de cinema, um pouco de vídeo, um pouco de fotografia. A gente aprendia todos os meios de expressão na escola. Isso foi muito importante para a minha formação. Então, estou dizendo um pouco isso, que talvez tenha aqui estudantes de arte que no começo ficam um pouco chateados com essas estruturas dos currículos, mas eu acho que isso é importante mais tarde, não de imediato, né? Bom, esse é um desenho que eu comecei fazendo desenhos assim, com linhas e depois fui mudando os meios, né? Essas linhas, elas saíam do papel. Eu fiz várias experiências com barbante. Então, os professores, principalmente os Jarbas, ele incentivava num projeto individual que a gente tinha na escola, nessas pesquisas, você ir livre, não tinha uma pressão de seguir um determinado caminho, mas era mais experiências. Assim. Então eu comecei fazendo essas experiências. E que depois eu me apropriei desse galho já nos Estados Unidos, em 83, quando eu fui estudar com uma bolsa de pós-graduação da Fulbright. Eu comecei a apropriar do galho. Antes eu desenhava o galho, eu copiava da natureza. Depois nos Estados Unidos, com na verdade eu me vi fora do meu lugar, distante da minha realidade, que era os galhos, né? Que era tudo o que eu trabalhava, era uma coisa que eu via o tempo inteiro. E já lá eu tive esse distanciamento do meu país, do que era do meu cotidiano. Então, assim, eu, de uma certa maneira, me senti livre de apropriar do galho, porque eu tenho a impressão, se eu estivesse aqui, eu não teria na época, porque hoje todo mundo trabalha com galho, mas na época era uma coisa que poucas pessoas se apropriavam desses materiais tidos banais, ou que não eram materiais que eram utilizados assim, nas belas artes, ou nas artes plásticas, né? Então, esses são desenhos que eu fazia na escola, quando eu era estudante na Escola de Belas Artes, da UFMG. E esse aqui é um trabalho em gravura em metal, que está virado ao contrário, mas para vocês terem uma ideia dessa questão da linha, da estrutura, sempre teve presente assim no meu trabalho. Isso é uma foto que é muito engraçado, que eu organizando os slides, há muitos anos eu não organizava esses slides, eu comecei a descobrir uma série de trabalhos que eu tinha feito que eu nem lembrava mais. Então, assim, esse trabalho, eu fiz uma exposição no Corpo, para inaugurar a Sala Corpo, junto com uma série de fotógrafos mineiros e tal. E eram fotografias, eu fazia fotografias de estruturas, não tinha isso na minha cabeça. Hoje eu entendo, né? Mas na época era tudo muito intuitivo. Fotos também desse mesmo período, sempre preto e branco, né? Na época a gente trabalhava com fotografia preto e branco. Que, para mim, eu amo assim, trabalhar com a preto e o branco, né? Tanto nos meus desenhos, sempre por assim, a cor vem muito sutil. Assim. Aqui, para vocês terem uma ideia, eu sempre peguei, na verdade, como referência, as coisas que estavam acontecendo comigo. Aqui é um achilo
de uma carta que eu tinha recebido de uma menina que eu correspondia com ela em inglês, ela era alemã, eu correspondia com ela em inglês, para aprender inglês. E então eu fiz eu tinha que fazer um achilo, e a minha professora em cima, desenha para copiar. E aí eu resolvi abrir a bolsa e resolvi desenhar minha bolsa. Fiz uma série de desenhos como se a bolsa fosse transparente, daquelas coisas dentro da bolsa. E depois achei essa carta. Eu fiz a carta e mandei, fiz o cavalo, carta, não sei o quê. E era um selo, tá vendo? Aquele cavalo ali era um selo que depois eu também fiz o processo de eliminação. Uma série de 3. E mandei para o salão. Na época tinha o AI-5, na época do regime militar, eles aprenderam esse trabalho. Eles aprenderam e disseram que inventaram uma história, que esses aviãozinhos iam bombardear Brasília no dia 13 de abril. Eu fiquei de boca aberta quando eles me chamaram. Eu me lembro que o Lincoln Volpini, na época, que era meu colega, ele foi preso, e que vocês devem conhecer. E o Lincoln falava, manda, tá muito legal, não sei o que, a gente já está trocado. E eu, muito nova, não sabia, era a primeira vez que eu estava participando do salão, e acabou que eu mostrei a prova que eu tive para eles não me levar presa, era a carta que eu tinha dentro da minha bolsa, ainda estava na minha bolsa, né? Exatamente como está aqui, a carta. Mas acabou que eu nem, eu participei do salão, mas não saí nem no catálogo, enfim. E esse também eram os desenhos que a gente fazia na aula, assim, era desenvolvimento de projeto individual, que eu sempre procurava usar materiais diferentes, vários tipos de materiais, papéis, enfim. São todos da época de escola. Aqui são como se fosse gravura, marcas dos gravetos no papel artesanal. E em 75 foi iniciada na Escola de Belas Artes uma cadeira que era totalmente diferente de todas as outras cadeiras, que se chamava tapeçaria. E nessa disciplina, a professora, que era Marlene Trindade, ela incentivava muito a pesquisa. E ela ensinava tanto a tecelagem como papel, confeccionar o seu próprio papel para trabalhar, o papel artesanal. E naquela época era uma inovação, ninguém falava de papel artesanal como se fala hoje. Ela foi, na verdade, a percussora do papel artesanal no Brasil, a Marlene. Então, eu fiz esse curso com ela e comecei a trabalhar com papel artesanal, prensando materiais, outros tipos de materiais, cordão, sempre criando essa relação da linha no trabalho. Aqui são tecelagens que eu fiz também na época, depois que eu saí da escola, eu comecei a trabalhar essa linha tridimensional. Para vocês terem uma ideia, esse trabalho chama Gravetos, é o título do trabalho. Então, foi uma foto que eu fiz de uns gravetos e tentei passar para a técnica da tapeçaria. E na época era muito difícil conseguir material assim, para fazer essas tapeçarias, porque a gente tinha materiais, eram linhas compradas, essas tradicionais, e eu queria representar esse volume, essa linha que está isso do plano, enfim. Estava sempre preocupada para tirar essa linha do plano. E então consegui em São Paulo encontrar uma fábrica de rami, que é esse material, e eles não torciam o fio do rami. Eu pedi a eles que não fizessem a torção para não ficar aquela marca. Então eu comprei uma série de rolos
desse rami que não era torcido, para poder ter essa superfície mais lisa. Aqui também, sempre tendo essa presença da linha, eu acho que é tudo muito parecido com os desenhos anteriores, né? Isso, a tecelagem, na verdade, ela amarra muito a gente, né? Acho que foi importante eu ter experimentado, ter tentado. Aí eu colocava, também descobri uma fábrica que fazia cordas, eu pedi a eles que fizessem uma corda sem prensar para mim. Eu conseguia esses tubos, assim, esse volume bem grande, né? E sem ter aquela marca da corda, porque eu não queria que parecesse que eu estava encapando a corda, mas eu queria uma linha física, né? E com muito trabalho, os convenci de fazer, eles fizeram e eu consegui fazer esse trabalho. Aqui é um desenho já na escola de Belo Horizonte 75, que eu fiz através de uma foto. Eu copiei essa casa, que era uma casa abandonada, enfim, que o meu namorado tinha fotografado. Então copiei, mas com aquela memória da minha infância. Essa casa é uma casa de pau a pique, como vocês veem, e isso teve uma influência muito grande no meu trabalho posteriormente. Aqui é o outro meio, né, gravura em metal, mas também utilizando a mesma estrutura, sempre essa relação da estrutura. Depois dessa experiência que eu tive com a tecelagem, essa linha, eu estava dizendo que eu queria essa linha física, eu descobri que eu queria levar essa linha para o espaço, tirar do plano e efetivá-la como livre, né, como um ser autônomo. Então, eu propus ao Ministério da Cultura, ao Ministério de Educação, junto com a Universidade Federal de Uberlândia, um projeto que era a criação de um parque. E esse parque, que se chamou Formas Lúdicas Tecidas no Espaço, ele deveria ser aberto ao público, porque quando eu mudei para Uberlândia, depois de ter feito Belas Artes, eu achei que assim, a cidade tem muitos clubes fechados, mas não tinha nada aberto ao público, não tinha nenhuma área de lazer. Isso era muito, para mim, mexia muito comigo isso. E eu queria que fosse uma coisa que as pessoas, qualquer pessoa que passasse, pudesse entrar e pudesse, enfim, participar, ter um pouco de lazer, né? Então, nessa época, em 1980, eles fizeram um parque numa área onde tinha várias minas, enfim, um lugar muito bonito, e tinha uma florestinha, assim, que eles preservaram. Então, eu propus à prefeitura eles fazer o trabalho lá. Eles aceitaram, então eles me deram 100 mil metros quadrados. Imagina, eu tinha uns 22 anos, mais ou menos, quando eu cheguei lá, eu não assustei com esses, hoje me assusta, 100 mil metros quadrados para você fazer um trabalho, né? Eu não tinha a menor preocupação. Então eu comecei a desenhar os brinquedos baseados na minha infância. Para você ter uma ideia, esse túnel, a gente fazia isso com tambores quando era criança. Eu morava em fazenda, meu pai tinha tratores, essa coisa de fazenda, que era aqueles tambores que levavam óleo. O tambor ficava velho, eles arrancavam um fundo e a gente emendava e fazia brinquedos, né? Então, ele é todo baseado assim, em brinquedos que eu tive, ou que a gente inventava na fazenda. Porque quando eu era criança, não tinha esse acesso que tem as crianças hoje, de televisão, de brinquedos com
compra por R$1, joga fora e quebra no outro dia, né? Não tinha isso. A gente, para ganhar uma boneca, era super difícil, né? Poucas crianças tinham bonecas, ou carrinhos, enfim, era tudo feito manualmente. É uma visão do túnel. E isso aqui, a gente mudou muito o projeto em função, como era muito nova, eu pedi uma quantidade enorme de madeira, esse eucalipto tratado, e o pessoal da universidade que coordenava a bolsa, o dinheiro que eu tinha ganho do Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, a universidade que coordenava esse dinheiro. Então, eles acharam que eu tinha pedido madeira demais. Eles resolveram cortar pelo meio a quantidade de madeira. Então, quando nós fomos realizando o programa, mas isso aqui é de tal brinquedo, isso aqui é de tal brinquedo, as medidas certinhas vieram. E muitos, eles erraram, misturaram, enfim, a gente teve que inventar brinquedo na hora, e muitos que a gente tinha criado não foram realizados. Aqui, quando eu era criança, meu pai criava porco na fazenda e tinha um mangueiro, que é chamado, né, mangueiro, onde cria o porco. E a gente brincava muito de subir na cerca desse mangueiro. E era uma coisa muito interessante, porque eles tinham, os porcos avançavam, assim, cachaço, não sei o que eles falavam, avançavam na gente, as crianças, né? E então a gente tinha medo, andava naquela cerca, morrendo de medo de cair do outro lado do mangueiro, onde estavam os porcos. Então aqui eu fiz, mas já criando um movimento, essa mesma cerquinha baseada nessa cerca quando eu era criança, mas já com os movimentos, enfim. E a preocupação que eu tinha era de unir esse espaço que foi destinado o parque com a matinha, que estava do lado, que é muito linda. Então a gente criou muitos brinquedos com lona entre uma árvore e outra para as crianças brincarem, transitarem nesse espaço. Esse é que eu chamei de trepa-trepa, que a criança vai subindo, assim. Também foi um brinquedo que a gente teve que mudar em função do erro que eles tiveram, entendeu? Eles vêm as toras, enfim, nós tivemos que adaptar. Isso é eu chamei de caminho de Escher, porque quando eu entrei na Escola de Belas Artes, assim, um dos primeiros artistas que foi me apresentado foi Escher. Eu fiquei muito impressionada com o desenho dele, que ele faz a inversão da realidade. Então, esse trabalho eu chamei de caminho de Escher. Depois as crianças apelidaram, que eu aceitei esse nome mais tarde, chamava Casa Sem Chão. Então eu achei mais poético, mais bonito, que é uma casa sem chão, que de fato é a estrutura de uma casa e que não tem chão, né? São essas bordas que as crianças pulam, assim. E aqui eu ensinava, na verdade eu tinha uma equipe de funcionários, assim, pedreiros e ecléticos, ninguém era treinado para nada, mas aí eu ensinava para eles os pontos, né? E eles depois me ajudavam a tecer. Porque uma ponte que ligava a floresta com o parque. A história dessa ponte é o seguinte: eu morava, meu pai tinha fazenda em Minas, em Goiás. Eu estudava em Minas. Então, quando a gente ia para a escola das freiras, em Utah, a gente tinha que atravessar o rio numa ponte suspensa, que é no Rio Paranaíba. E a tortura era tão grande para mim passar na ponte, porque o Rio Paranaíba, imagina, ele é super largo, não sei qual que é a largura hoje, mas na época para uma criança era uma coisa sem fim. E a minha avó falava assim, não olhe para baixo. A gente olhava para baixo, a gente caía, porque o rio, né, a água fazia a gente ficar tonto, e a gente caía. Ela falou, não, olha para frente. Eu olhava para frente e vinha aquelas tábuas, assim, como umas tábuas. E aí você ficava tonto do mesmo jeito, então tropeçava.
Era uma tortura. Quando a gente tinha que passar essa ponte, assim, era um pavor para todos nós. E aí eu resolvi trazer essa ponte de volta de uma maneira lúdica, não com aquele pavor que eu sentia, mas uma coisa legal. E ela balança, enfim, é uma ponte móvel. Aqui a gente brincava muito entre árvores, como eu disse, na fazenda não tinha muitos recursos. A minha mãe pegava rodana de tirar água na cisterna e fazia brinquedos para a gente de uma árvore para outra. Então, esse aqui é um cabo de aço, onde tem uma rodana dessa mesmo de cisterna e que você, pela inclinação, a criança desce, depois ela tem que voltar puxando o carrinho de volta, entendeu? É bem precário, assim, nada tecnológico, muito rudimentar, mas funcionava. Assim. Isso a gente chamava de cabana, quando eu era criança, eu fazia isso com lençóis. Vestido de noiva da minha mãe, eu me lembro que a gente brincava com aquele rabo que tinha, a gente fazia essas cabanas. Assim. E daí eu terminei o parto e no outro dia eu embarquei para os Estados Unidos com essa bolsa. E eu cheguei nos Estados Unidos muito sem saber o que eu ia fazer, assim. O que eu vou fazer? Aí eu me matriculei, fiquei 6 meses, enfim, estudando inglês e me adaptando. Quando chegou a primavera, eu tive que me matricular numa disciplina, e eles me deram a disciplina de História da Arte, que era super difícil, eu dormia na biblioteca para ficar estudando, né, em outra língua. E teve uma disciplina que era experimento com instalação. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra instalação aqui no Brasil, né? E aí foi muito difícil para mim. Eu tive que estudar demais e me abrir, porque nem história da arte direito eu sabia. Né? Apesar de estar dando aula já na universidade, ter graduado já há 4 anos, mas era muito precária a informação que a gente tinha aqui, não é como hoje, não era como hoje, né? E chegando lá, eu tive esse primeiro experimento, que foi eu chamei, ela tinha dado também um tema, que era trabalhar com rituais, e comecei a pensar, no Brasil, os rituais do Brasil, então esse aqui foi baseado, uma tentativa de instalação, diga-se de passagem, sobre o carnaval. Que era a serpentina, né? E que eu tentei fazer, porque eu entendi que era isso, até que eu fui fazer um curso específico, estudar bastante, para entender o conceito do que era instalação. Para, de fato, depois começar a fazer instalação. Então, essa foi a minha primeira instalação que eu fiz, a site específico. Eu só entendo instalação como site específico, não tem uma outra maneira de você entender instalação como um meio de arte, de expressão. Claro que nós temos a instalação de uma exposição, né, de pinturas, que é também usado esse termo, mas instalação como um meio, como uma técnica, né, você tem que usar o local, o lugar, né? Ela tem que estar uníssono, o trabalho é uníssono com o espaço, não tem uma separação. E aqui, eles me deram uma sala que tinha um skylight, que tinha uma luz zenital, e então eu fiquei dias nessa sala pensando como que eu vou usar esse espaço. É um caixote, e até que com essa história de transição entre Brasil e Estados Unidos, nessa coisa toda, eu resolvi fazer então um título de Transition. Esse eu chamo Transição, que é a passagem, na verdade, dessa luz por esse
por esse papel, na verdade, esse é papel que eu inserei, passei parafina no papel, passei a ferro, então ele ficou translúcido, assim, dando uma ideia de, não sei, meio transparente, e ficava essa coisa meio misteriosa. E no chão eu forrei com um tar paper, que eles chamam nos Estados Unidos, que é um papel asfáltico que eles cobrem as casas para fazer telhados, impermeabilizar telhados. E, na verdade, eu estava me sentindo muito fora do meu lugar, do meu espaço, e essa terra vermelha foi uma maneira de ter um encontro com as minhas raízes, assim, mais claramente. Porque na Califórnia, não sei se vocês sabem, lá é uma região vulcânica e a terra é preta. Aquilo era muito estranho para mim. E eu fui num estado próximo à Califórnia para buscar em Utah essa terra vermelha, que era mais próxima da região onde eu fui criada, que é a região de Goiás, ali, Cachoeira Dourada. Então, essa foi a primeira experiência que eu tive de lidar com o espaço, de fato, né? E utilizar a luz, e era muito interessante, que eu fiz uma pesquisa na época, era luz, tinha uma luz da lua, a lua era cheia. Então, à noite, eu não tenho, claro, não consegui, isso aqui eu fiz assim, amadoramente, mas, então, essa luz descia, essa luz do sol aí, descia e ocupava toda a sala, não tinha nenhuma lâmpada ligada, desliguei tudo, e à noite tinha a luz da lua, que era muito bonito, fazia desenhos no chão, eu não tenho nenhum slide. Mas vocês verem o tamanho disso também. Os slides são todos sujos, infelizmente não consegui limpar. Depois eu fiz um outro trabalho que era também sobre rituais. Eu me interessei muito pelas minhas raízes. Comecei a pesquisar sobre as coisas do Brasil. Foi interessante porque eu comecei a descobrir, dar valor ao que eu tinha, que antes não era valorizado. Porque eu acho que a gente não é incentivado, hoje talvez mudou um pouco, mas assim, incentivado a buscar de nós mesmos algo, né? Você lembrar as suas